Boa noite a todos. Vamos nessa aqui é mais uma aulinha para a segunda fase do exame da ordem. E agora nós vamos ver aqui os dispositivos da lei extravagante, né? Eu acho bem mais viável ver os dispositivos aqui agora. Não vamos ver com profundidade as leis, mas vamos passar o olho nelas. Você sabe que também tem um índice emissivo, Vladimir, que você adquiriu, e ajuda bastante o índice emissivo na procura na hora da prova, né? O treinamento é essencial, mas também, além do essencial, o legal também é realmente o corre-corre, né? Na hora da prova. Não tem para onde a gente fugir. Beleza? Vamos lá, gente. Eu vou começar vendo aqui a lei de crimes hediondos, tá? A lei 8.072, beleza? É uma lei, pessoal, que tem um rol taxativo, assim como a lei de prisão temporária, tá? A lei de prisão temporária também tem um rol taxativo. Isso já faz você imaginar o caminho que você toma, né? O que é um rol taxativo? É um rol que não é exemplificativo. O que é um rol? O rol é uma lista. Então você tem que saber, tal crime hediondo, para que você saber se o crime é hediondo ou não? Para saber o tipo de progressão de regime, o tipo de livramento condicional. E você só vai saber se o crime é hediondo se você olhar na lei. E aí, algumas coisas a gente acaba se confundindo, né? Muito embora o treinamento tenha sido bem intenso no sentido de prestar atenção nas palavras, se eu falar para você procurar a associação criminosa na lei de crimes hediondos, você não vai encontrar o crime de associação criminosa, né, como sendo crime hediondo. Você vai encontrar tráfico, a associação criminosa para o tráfico, você não vai encontrar. Né? Isso é uma coisa que mostra o que é a lógica do rol taxativo. Assim como também você não vai encontrar na lei de prisão temporária o crime de furto nem o crime de estelionato, certo? Então, mas você vai encontrar uma associação criminosa. Esse jogo é importante, tá? Muito importante com esse jogo, né? E aí, gente, vamos lá, né? Aqui nós temos algumas menções. Eu falei que ia começar na lei de crimes hediondos, né? Então, na lei de crimes hediondos. Dispõe sobre os crimes hediondos. Então, você tem que saber quais são os crimes que são hediondos. Hediondez é uma coisa repugnante. Considera-se que hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Tá? O tentado também é crime hediondo, não é só consumado. Aqui tem o rol de homicídio, tá? E aqui lesão corporal, dolosa, de natureza gravíssima. E também aqui lesão corporal de natureza grave. Desculpa, lesão corporal de seguida de morte. Aqui já é importante porque se o rol é taxativo, pessoal, presta atenção, nós treinamos o curso todo sobre ler o que está escrito e verificar se a palavra é aquela que condiz com a atitude feita pelo algoz, né, pelo carinha, o carinha que dá trabalho no crime. E aí você vê que aqui não está escrito lesão corporal grave, então lesão corporal grave não é crime de hediondo, tá? Isso é muito importante, é gravíssimo que é crime de hediondo, tá? E aqui também, né, é crime de hediondo se você comete o crime contra as pessoas descritas nesses dispositivos. Só que a base do nosso curso é você já entender que tudo isso aqui é com dolo. Se eu mato um cara que faz parte dessa lista aqui de agentes, autoridades, né, da Força Nacional de Segurança Pública, se eu mato um cara no trânsito, não tem nada a ver, tá, com a função dele, certo? No exercício da função ou em decorrência dela. Não, no trânsito não tem nada a ver com isso. Presta atenção nessa lógica sempre. Feminicídio aqui, roubo, tem um roubo aqui circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, é você catar o cara, colocar no porta-mala e atravessar, enfim, uns quarteirões aí ou quilômetros. A pessoa fica presa enquanto você rouba o carro dela, depois você sorta ela no mato aí e vai embora. É crime de onda. A arma de fogo, qual arma de fogo? Todas, né? Ou arma de fogo de uso restrito ou proibido, todos crime de onda também. Ó, qualificado também pela lesão corporal grave ou morte, também o roubo é hediondo. Nota que aqui não tem roubo com explosivo. O roubo com explosivo não está por aqui, certo? Então é uma lista de crimes, você tem que prestar atenção. Na hora da prova, não é tão simples assim, porque ele vai dizer para você que, pô, se o furto qualificado pelo explosivo é crime hediondo, por que o roubo também não seria? É o que eles vão justificar. A mesma coisa a brincadeira do aumento de pena na terceira fase. Pô, se o roubo aumenta a pena na terceira fase da dosimetria pelo concurso de pessoas, por que o furto não aumentará? Né? Então o promotor ele dá essa logística aí. A mesma coisa também, né? Pô, se o crime de associação criminosa ele tem livramento condicional de 2/3 previsto na lei de drogas, por que ele vai ter progressão de regime igual aos crimes comuns? É o justamente que dá, é justamente o argumento que eles dão, tá bom? Então, tem que treinar isso aí, tá? Treinar não, né? Isso nós acostumamos a ver ao longo do curso, mas dá para manter. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, né? Também é crime hediondo. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada também é crime hediondo. O estupro, né? De vulnerável também, epidemia com estado de morte
falsificação, corrupção, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá? Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente. Gente, o dispositivo aqui é importante, né? Se for outro, não se enquadra. Furto qualificado pelo emprego de explosivo, né? Olha só, é crime hediondo. Roubo não. O roubo com explosivo não é crime hediondo. Induzimento, instigação, auxílio, suicídio também é hediondo. Ó, colocaram aqui, né? Não sei se no teu Vadimec já tem, né? Mas aqui está. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, né? Como eu disse, reitero. Tráfico de pessoas também é cometido contra criança ou adolescente. Aqui, pessoal, também é aquele negócio de rol taxativo, ó. Salvo o melhor juízo, ó, se for tráfico de pessoas contra adulto, não vai ser crime hediondo, olha só. Né? Não é crime hediondo. Por quê? Porque aqui está criança ou adolescente. Esse treinamento a gente faz ao longo do curso e você já está habituado a ficar esperto. Você não cai mais naquela bobeira do promotor falou é verdade, juiz falou é verdade. Não. Considera-se também hediondos, né? Tentados ou consumados. Então, aqui, equiparando-se a hediondo o crime de genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Está previsto nesse artigo aqui, né, do Estatuto do Desarmamento. Vamos dar uma olhadinha aqui no desarmamento também, pessoal, bem rápido. Né? Aqui, ó. Estatuto do Desarmamento tem aqui os artigos importantes. Começa aqui dos crimes e das penas, fica esperto. Aqui nós temos, ó, pena de 1 a 3 anos, olha só. Cabe suspensão constitucional do processo, tá? Presta atenção nas palavras aqui que estão previstas, né? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, de acessório ou munição de uso permitido ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou na dependência desta, ou ainda, né, no seu local de trabalho. Né? Então, isso aqui é o possuir arma de fogo, tá? O possuir arma de fogo. Omissão de cautela, a pessoa deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de uma arma de fogo. Tá? Porte legal de arma de fogo de uso permitido. Esse aqui é uso permitido, não está na lei de crimes hediondos aqui, ó. Tá? Olha só. Aqui, ó, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. É proibido, mas é o restrito também. É proibido ou restrito. Aqui você nota que não tem essa menção. Aqui, ó, porte legal de arma de fogo de uso permitido. Tá? Reclusão de 2 a 4 anos, não cabe suspensão do processo. Certo? Mas pode caber o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal também é um benefício e é cabível, tá? Presta atenção nesses três benefícios, que é a transação penal do GCRIM, a suspensão do processo que não é do GCRIM, mas a previsão está lá, independente de ser competência do GCRIM ou não, e o acordo de não persecução penal. São benefícios que antecedem, né? Na verdade, assim, tirando a suspensão do processo, que ela pode ser feita a qualquer momento, os outros dois benefícios podem ser antes do recebimento da denúncia. E aqui, ó, disparo de arma de fogo. Isso aqui também é um crime subsidiário. Porque se você disparar arma de fogo para matar alguém, olha só, essa conduta não vai ser punida. Por quê? Porque se você dispara só por disparar, é uma coisa. Agora, se você dispara para matar alguém, aí você vai responder por homicídio. E não por homicídio, mas disparo de arma de fogo. A mesma coisa acontece quando você pega uma arma de fogo para roubar alguém. Se você pega uma arma de fogo para roubar alguém, você não vai responder por porte ilegal de arma de fogo mais o crime de roubo. Certo? Você vai responder só pelo crime de roubo com um aumento de pena pela arma de fogo. Rafael, mas e se eu já ando armado por aí? Eu jogo bilhar armado e aí depois eu roubo alguém? Aí você vai responder pelos dois crimes, mas são contextos fáticos diferentes. Leve em consideração isso, os contextos fáticos diferentes, tá? O que é um contexto fático diferente? É um contexto fático diferente. Tá? Eu já ando com arma de fogo, então já estou praticando o crime de porte legal de arma de fogo. Agora, eu só catei para ir matar alguém, eu vou responder por homicídio só. E também não vou responder por disparo de arma de fogo. Aqui também, pessoal, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Se o cara tirar no meio do sítio, pessoal, não é isso aqui. Obviamente, né? Prestando atenção nas palavras do artigo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, olha só. Aqui está escrito uso restrito, tá? Mas aqui no meio está escrito de uso proibido. Então, embola tudo e fica permitido e proibido. Os erros do legislador não nos compete analisar. Possuir, deter, portar, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, olha só. Aqui em cima está escrito uso restrito, tá aqui também uso restrito, sem a alteração em desacordo com a determinação legal. Na lei de crimes hediondos, está escrito proibido,
né? Uso proibido. Artigo 16, proibido. E aqui, uso restrito. Esse converseiro, não importa. Nas mesmas penas incorre quem suprime ou altera a marca. Gente, olha só. Suprimir ou alterar marca é a mesma coisa do desgaste natural da arma de velha? Não. Uma arma velha que desgastou naturalmente, né, a marca, né, dela, certo? A pessoa detentora não praticou esse crime aqui. Não praticou esse crime aqui. Modifica características da arma de fogo, possui, detém, fabrica, emprega artefato explosivo, incendiário, enfim. Sempre prestando atenção às palavras previstas no crime mesmo em si. Se as condutas aqui deste artigo envolverem arma de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Aqui agora tem uso proibido. Nós não temos que saber a diferença entre uso proibido e uso restrito, tá? Não temos que saber. Uso restrito seria restrito às Forças Armadas. Uso proibido é aquelas armas meio que igual do James Bond ou do professor Bugiganga, né? Um guarda-chuva que vira uma arma, uma caneta que explode, essas coisinhas assim, tá? Mas eu não sei mesmo, né? Eu não conheço a lista de armas de uso proibido e uso restrito. Eu sei que se altera direto, né? Os calibres e tudo mais. Comércio legal de arma de fogo. Esse crime aqui não era crime hediondo, né, pessoal? Isso aqui não era hediondo. Se você olhar aqui na lei de crimes hediondos, ó, o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Isso aqui, ó, é em 2019 que apareceu. Então, se o cara praticou isso aqui em 2018, não é hediondo. Não é hediondo. O crime de tráfico nacional de arma de fogo, também aqui, ó, 2019. Antes não era hediondo. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de hediondo ou equiparado. Olha só. O crime direcionado a hediondo ou equiparado. Ou seja, se for uma organização criminosa que não seja focado nisso aqui, não vai ser crime hediondo. Então, a associação criminosa, tá? A associação criminosa lá do Código Penal não é crime hediondo. E a organização criminosa é da Lei 12.850, tá? Não é a associação criminosa para o tráfico. Ah, Rafael, mas aí agora fudeu tudo, como é que eu vou saber? Já falei, a associação criminosa é assim, 3 ou 4 amigos pegam umas balas e vai vender numa rave. Isso eles fizeram o quê? Se organizaram ali para vender negócio numa balada. Nem responde por associação criminosa. Nem responde. Por quê? Uma vez só que você faz, não mostra a reiteração delitiva, não mostra que você é um traficante. Você foi lá, fez merda, vendeu droga, praticou tráfico, mas não vai responder por tráfico mais associação criminosa, né, para o tráfico. E, enfim, se responder por associação criminosa para o tráfico, responde, mas não é crime hediondo, porque não está na lei de crimes hediondos. Os crimes previstos no Código Penal Militar, tá? Os crimes previstos nesse artigo aqui também do Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Os crimes hediondos, a prática, tortura, o tráfico, entorpecimento e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e de fiança. Não se concede fiança. Rafael, então eu não posso pedir liberdade provisória com fiança se eu ver ele ficar na audiência de custódia que eu quero que o cara fique preso? Você pode pedir liberdade provisória por excludente de licitude e liberdade provisória por ausência dos requisitos da prisão preventiva. Você pode pedir liberdade provisória do mesmo jeito. Ou dizer, né, que, enfim, a fundamentação que você achar pertinente, mas que também, às vezes, se o crime é afiançável, você também tem que pedir para ele não pagar, porque ele não tem condições financeiras de pagar a fiança. Vou desligar essa luz aqui, que eu não estou aguentando essa luz na minha cara aqui, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. E, gente, tá certo isso aqui? Esse parágrafo primeiro, você acha que tá certo o que é escrito aqui? Tá certo ou não? De acordo com tudo que nós conversamos ao longo dos cursos. Tá certo isso? Sim ou não? Tá certo? Não tá certo, né, gente? Por quê? O que define o regime prisional, tá? O que define o regime prisional é a circunstância concreta. É isso que restringe, que define. Tá, aqui debaixo deve ter o artigo 5º, XLI ou XL2, né, da Constituição Federal. Tá? O princípio da individualização da pena tem que ser respeitado. Bom, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. A prisão temporária que tem um prazo também de 30 prorrogável por igual período. A lei de prisão temporária é essa daqui. Tem um rol taxativo também. Os crimes que aqui estão homicídio doloso, sequestro, caso privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro. Aqui você não encontra estelionato. Aqui você não encontra o furto, tá? Então, às vezes, a pessoa ela pratica uma associação criminosa para o crime de roubo, né? Pelo crime de roubo, ela pode ser presa, né, de maneira temporária. Agora, pela associação criminosa, não. Tá bom? A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial. Lembra? A autoridade policial
não manda prender, tá? E terá o prazo de 5 dias prorrogável por igual período, ou seja, não pode ser 10 dias. É 5 mais 5, tá bom? O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado, como sempre, né? O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, tá? A prisão somente poderá ser executada depois de expedição de mandado judicial. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Isso aqui é muito importante. Também tem na lei, né, 7.210, que é a lei de execuções penais. Também está lá essa previsão, tá? Bom, gente, isso aqui é simples, a lei de prisão temporária. Aproveitar que ela é pequenininha, né? Vou falar também sobre uma outra que é pequenininha, que é a lei de interceptação telefônica, tá? A lei de interceptação telefônica, a lei de interceptação telefônica. Também tem coisa importante aqui. É dependente também de ordem judicial e a interceptação ela vai acontecer. Mas olha só, não será admitida a interceptação se puder ser feito por outros meios de prova disponíveis, tá? Então, um dos requisitos é esse. O outro é o inciso 1, né? Que é a respeito de indícios, né? Não havendo indícios de que a pessoa não vai fazer nada. E também aqui a pena, né? A pena com detenção. O pena com detenção também não vai ter interceptação telefônica. Bom, a interceptação poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. A requerimento da autoridade policial, tudo mais. Gente, que é importante lembrar que o juiz não determina prisão de ofício, mas a interceptação ele pode determinar. Prisão de ofício ele não vai determinar nunca, tá bom? O pedido de interceptação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação. Para os procedimentos de interceptação, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados. A gente aqui vai também falar sobre é, meios eletrônicos. Tá? A captação ambiental também não poderá exceder 15 dias. O prazo também, ó, fica esperto ali lá embaixo. Prazo de 15 dias também tem que ser respeitado. Né? Sempre novas fundamentações devem acontecer. Constitui crime realizar interceptação telefônica sem autorização judicial, apenas 2 a 4 anos, ó, não cabe suspensão do processo, mas cabe acordo de não persecução penal. Tá? Na hora da prova, acordo de não persecução penal é um benefício que você tem. Ele evita o recebimento da denúncia. Ah, Fábio, não é a defesa prévia que evita? Tudo bem, a defesa prévia, ela evita, né, se você pedir para o juiz não receber a denúncia do promotor, que o promotor já ofereceu a denúncia. Isso aqui não. Isso aqui é um benefício que pode acontecer, o acordo de não persecução penal, né, o artigo 28A do CPP, é um benefício que o promotor oferece se o cara se confessar circunstancialmente o delito. E corre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo. Bom, vamos lá então. Eu falei aqui sobre a lei de prisão temporária, vimos a interceptação telefônica, vimos aqui a lei de crimes hediondos, não vimos inteira, pessoal, mas não tem muito mais que ver. Isso aqui que nós vimos já é suficiente, tá? Vimos aqui também o Estatuto do Desarmamento, que é um conteúdo também importante. E também tem a Maria da Penha. A Maria da Penha também é importante, né? Opa, saúde, amém. Temos a competência da Maria da Penha, que é o artigo 5º aqui. Gente, aqui, né, também eu falo várias vezes e a gente cai na mesma coisa. Se a gente cai na mesma coisa é porque realmente o examinador também sabe disso e ele também cobra, tá? O que que é? O que é e o que é clara e salgada, cabe em olho, pesa 1 tonelada. O que é? O que é importante aqui? A desnecessidade de habitação, né? Não precisa estar convivendo mais, né, um com o outro, não precisa ter convivência. Outra coisa também, quem bate não precisa ser homem, pode ser mulher que bate também. Se uma menina bate na mãe dela, é violência doméstica familiar contra a mulher, tá? Então, a coabitação é desnecessária, tá? A coabitação é desnecessária. As pessoas trabalham juntas, né? Sempre juntas ali. Existe uma relação de confiança. Se existir relação de confiança, pessoal, é caso de Lei Maria da Penha. Ó, também depende, obviamente, né, de orientação sexual. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
Tem até um lugar aqui que fala que como, quando o homem obriga, a casar, tem algum lugar que é escrito isso, né? O homem obrigar a mulher a casar. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei, mas tem um lugar aqui que contrair matrimônio. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl F que acho. Ctrl F, matrimônio, aqui, ó. Ou que force a mulher ao matrimônio, né? Que é o homem que vai forçar a mulher a casar, carinha. Às vezes tem sim, às vezes tem a pessoa que força outra a casar, né? Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Das medidas integradas de prevenção. Aqui uma coisa que já caiu bastante a prova da B, é um pouco ali mais para frente, né? O crime, né? De não respeitar a determinação do juiz, né? O juiz determinou algo e a pessoa não respeita, de afastamento. Aqui tem o artigo 16, que vai tratar sobre a retratação. Aqui está escrito a palavra renúncia, né? Mas não é retratação. Nas ações penais condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Então, isso aqui é se retratar. A pessoa já representou, né? E aí ela vai lá e se retrata. É vedada a aplicação, nos casos da violência doméstica mulher contra a mulher, as penas de cesta básica, né? O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher. Gente, das medidas protetivas de urgência, aqui tem vários casinhos. E, enfim, depois tem os crimes também, né? Aqui também tem os crimes. E tem que ficar prestando atenção certinho no que está escrito aqui, tá? Ó, do crime de descumprimento de medida protetiva, né? Tem aqui o prazo, 2 e 5 anos. Tem aqui a configuração do crime independe da competência civil ou criminal. Na hipótese de flagrante, apenas a autoridade de poder judicial poderá conceder fiança. A autoridade judicial, mais uma vez, somente ela poderá conceder fiança. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Da atuação do MP, né, participação do MP, da assistência judiciária, da equipe de atendimento multidisciplinar, até que a gente vem e chega aqui no artigo 41, que menciona a inaplicabilidade dos juizado especial criminal. Então, os crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei Maria da Penha, desculpa, a lei do juizado especial criminal. Tá? Isso aqui é interessante para lembrar, né, que não vai caber, então, a suspensão do processo, não vai caber a transação penal, não cabe o acordo de não persecução penal, certo? Só que cabe suspensão da pena. Então, suspensão da pena cabe. Aqui às vezes, é uma forma de colar aquele esqueminha que eu ensino para você, né? O que você faz? Você coloca aqui debaixo. Assim, você coloca 89, dá 9.099. Você coloca o 76, também dá 9.099. Você coloca 28A do CPP, né? CPP. E aí, olha só, o que você faz? Faz o risquinho aqui em cima, ó, né? Risquinho em cima, risquinho em cima, risquinho em cima. Ou seja, te faz lembrar que não se aplica essas coisas. Mas aí, olha só que legal, você coloca o 77 do CP aqui, ó, e deixa ele aí. Então você colocou vários benefícios aí estão, mas você deixou o 77 do CP. Ou seja, cabe suspensão da pena. Não cabe os outros benefícios, mas suspensão da pena cabe. Beleza? Isso é o caso da Lei Maria da Penha. Pá, pá, para, pá, pá, pararara, pá, pá, para, pá, pá. Certo? Lei Maria da Penha é isso daqui. Tá bom? Vamos também, pessoal, agora ver mais leis, obviamente, né? Vamos ler um pouco da Alcrim e um pouco da lei é, de drogas, né? A lei de drogas, ela não foi cobrada, no último exame, então ela pode vir a ser cobrada, né? A lei de drogas,
Gente, a lei de drogas, né? Mas que coisa, meu Deus do céu. Oxe, agora vai tudo, pagar tudo, mas não vai. Meu Deus do céu, hein? Vai aqui, clica aqui, aqui e aqui, né? Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né? Enfim. Bom, aqui tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa aqui no começo, que tecnicamente, é, enfim, não serve para nada, tá? Aí você vai lá para frente, onde começam os crimes, igual também no Código de Trânsito Brasileiro. No CTB, você também vai, né, para o Código de Trânsito Brasileiro, né? No caso dos crimes, lá para o 291. Você não vai ficar lendo o CTB inteiro para poder encontrar a resposta que você está procurando, não, tá? Mas olha só, aqui você começa, né, dos crimes e das penas. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Quem pratica o que está escrito aqui, verbos do tipo, não vou demorar porque você já aprendeu, né? Você já aprendeu isso aí. Vai ser submetido a essas coisinhas aqui. Inclusive, olha só coisa interessante, o verbo usar não está aqui, ó. O verbo usar não está aqui. É quem adquire, guarda, tem depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal. Então, se você passa no meio de uma turma e dá um trago e sai, você não praticou o crime de uso de drogas. Não praticou, certo? Porque não está nos verbos do tipo aqui, tá bom? Bom, aí nós temos aqui, né? As penas previstas nos incisos tais serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Em caso de reincidência, né? Aplica-se 10 meses. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários. Enfim, a submissão às circunstâncias e a prescrição de 2 anos, né? Prescrevem 2 anos a imposição e a execução das penas, observando no tocante à interrupção prazo, né, do artigo 107, também do Código Penal. Tá? Interrupção é com relação ao artigo 117 do Código Penal. Tá? Então, isso aqui é a prescrição de 2 anos, pessoal. Então, é um prazo bem curto de prescrição, igual ao prazo de multa, né? A prescrição de multa também 2 anos. Tá? A prescrição de multa também são 2 anos. Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, né? Da repressão. Aí aqui vem, né? Temos também um pouquinho. E aí tem outros crimes. Agora o crime de tráfico mesmo, não é só o de usar. Ó, lembrando, pessoal, que aqui nós temos o crime de usuário, né? E aí, é, agora eu não me recordo o dispositivo de cabeça. Não vou saber se está lá para frente ou se está no GCRIM, mas a pessoa que é usuária, ela não vai ser presa em flagrante. A prisão em flagrante é ilegal. Não me recordo agora de cabeça. Nós lemos alguma coisa no GCRIM, ou tem um pouco mais para frente aqui nessa lei agora. Agora não me lembro de cabeça, mas, enfim, a prisão em flagrante não pode acontecer do usuário. Aqui tem vários verbos descritos no tipo. A tese que sempre acontece é que o cara pratica vários verbos desses, e aí o juiz dá uma sentença aplicando a técnica da exasperação da pena dos crimes do concurso formal de crimes, ou seja, o juiz entende que quando a pessoa importa, expõe à venda, tem depósito, oferece, transporte, traz consigo, que são 4 ou 5 crimes. Aí ele pega o maior, que é importar, e leva uma fração. Não, é tudo um crime só, crime único. A resposta é crime único. Nas mesmas penas incorre quem? Nas mesmas penas incorre quem? Aqui tem vários verbos do que tipo também. Não vou ler, tá? Induzir, instigar, também auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Isso aqui também é a pena de detenção de 1 a 3 anos, é bem pequenininho. Oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Isso aqui é a detenção também de 6 meses a 1 ano. Então, tem um amigo legal que te oferece droga, olha só. Ainda que sem objetivo de lucro, ele pratica o crime de detenção. Tá bom? O parágrafo quarto é o parágrafo do privilégio, né? O parágrafo do privilégio é importante porque você tem que aprender a afastar a reincidência, porque quando você afasta a reincidente, você mostra que o cara é primário. Então, afastar a reincidência é importante para dizer que ele é primário. E, consequentemente, também descaracterizar a associação criminosa, tá? Você vai comprovar que a prática não foi reiterada, não é uma prática reiterada de venda de drogas. Então, isso descaracteriza, né, torna atípica a conduta de organização criminosa para o tráfico e automaticamente, né, o cara sendo primário, muda tudo e ele tem o benefício o quê? Do privilégio. Aqui debaixo deve ter o artigo que mostra o privilégio, 112, parágrafo sei lá o quê, é que o tráfico privilegiado ele não é hediondo. Então você retira a hediondez do crime.
Tá? Você retira a hediondez do crime, certo? Lei 7.210. Bom, aqui também tem, né, os maquinários. Rafael, você falou que ato meramente preparatório não é punível. Sim, né, realmente, o ato meramente preparatório não é punível, mas às vezes o próprio maquinário já tem descrição penal, igual aquele crime de petrechos de falsificação que eu li com vocês no Código Penal. Aquele crime é um crime, né, que já tem previsão legal, é uma conduta que já tem previsão legal. Isso aqui também tem previsão legal, né? O maquinário em si já é previsão legal. Aqui associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não os crimes, né? Que é o tráfico, transportar droga e tudo mais. Aqui, entenda, pessoal, aqui tem que ser só o reiteradamente, tá? Esse ou não aqui acabou com a vida de muita gente. Né? Você fala, puta, tá escrito ou não, ou seja, se for só na balada vender é, uma vez, também é crime. Não é crime, pessoal. Esse ou não prevalece. Esse ou não, você faz um risquinho aqui no meio assim, ó. Não prevalece o ou não. Ou não, ou não. Não prevalece o ou não, tá? Então, tem que ser a prática reiterada do tráfico para configurar, né, a associação criminosa para o tráfico, certo? Bom, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nesse artigo, a reclusão, olha só, a pena altíssima é maior do que o tráfico, olha só, é maior do que o, o tráfico que é de 5 a 15, certo? Quando eu li aqui o privilégio também, eu não falei, né, mas a pena de 5 a 15, se você pega 4 anos, se você pega 5 anos, o juiz podendo reduzir a pena pode ficar abaixo de 4 anos, né? Abaixo de 4 anos. É um caso sem violência ou grave ameaça também, que a pessoa pode ter o benefício também da PPL pela PRD, que é o que, olha aqui, inclusive está escrito aqui, né? Vedada a conversão em PRDs. Isso aqui, antes de ter o risco em cima que a própria lei fez, já aplicava isso, tá? Isso já era aplicado, inclusive, uma vez na prova da B, caiu como resposta essa resolução aqui do Senado Federal. Acho que é a resolução do Senado Federal, não sei de quem que é agora. Tá? Que pode sim converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. É igual aquela diferença, né? Também da lei de execuções penais, que trata a prisão domiciliar, e também da prisão domiciliar preventiva. No caso da lei de execuções penais, está lá no artigo 112, 113, 114, 118, acho que é 118, prisão domiciliar. E no Código de Processo Penal está no artigo 318. Só que no 318 você está falando de prisão preventiva. Lá, no caso da execução, você está falando sobre cumprimento de pena. São coisas diferentes. Tá bom? Bom, lembrar disso aqui então, né, sobre vedado, sobre essa situação aqui em si. Bom, colaborar como informante com grupo ou organização, tá? A prática qualquer dos crimes previstos aqui. Reclusão de 2 a 6 anos, né? Também aqui prescreveu ministrar culposamente, olha só. Então existe previsão de culpa no caso de dois verbos. Prescreveu ministrar. Olha só, aqui no 33, caput, nós temos 18 verbos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? É... não era 18 essa porra? Ixi. Ah, ou fornecer, isso, 18. Nota que aqui tem 18 verbos. Agora ali, naquele crime, é prescrever ou ministrar, só esses dois aqui. Tá? Então, a pessoa que quer que alguém receita bomba, né? Ó, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente. Ou fazer em doses excessivas. Ó. Detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 cruzeiro. Né? Mas, enfim, não tem isso aqui, não. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Tá? Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outro. Olha só coisa importante. Aqui está escrito que tem que expor a dano potencial. Então, ou seja, é um crime de perigo concreto. Diferente do Código de Trânsito Brasileiro, que beber, basta beber. Bebeu para dirigir já é crime. Aqui não. Aqui você usou droga para andar com embarcação aeronave, não é crime. Você tem que expor a dano potencial à incolumidade de outrem. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. É diferente do CTB, né? É diferente do CTB. Inclusive, deixa eu já ir para o CTB agora.
rapidinho, tá? Então, a ingestão de álcool, a ingestão de álcool não é crime, né? Na verdade, assim, usar droga não é crime para direção, né, de embarcações lá. Mas tem que ter a exposição concreta do risco aos demais. Bom, aqui tem vários crimes, né? Começa no 291 dos crimes de trânsito. Muito importante também prestar atenção, olha só. Se for nesses casinhos aqui, dirigir com álcool, tirando racha, né? Acima do limite de velocidade de 50 quilômetros por hora. Todas essas coisinhas aqui são coisinhas que retiram os benefícios de alguns artigos do GCRIM, ó. Tira a conciliação, tira a transação penal e também tira o 88, que é o quê? Ele torna a lesão corporal incondicionada, ação penal pública incondicionada. Porque o 88 diz que lesões, né, leves são de ação penal pública condicionada à representação. Aqui eu estou tirando isso aí, e aí acaba ficando que a pessoa vai ser punida mesmo, tá? Não vai ter a ação penal pública incondicionada quando a lesão no trânsito for baseada nessas circunstâncias aqui. Só que interpretando a contrário senso, se 89 não está nessa lista, significa o quê? Que mesmo nesses três incisos, cabe a suspensão do processo, cabe o artigo 89 da Lei 9.099, se o crime tiver com esse tamanho de pena aqui. Tá bom? Tem também a suspensão ou a proibição de se obter permissão de habilitação, né? Penalidade de suspensão ou proibição. Nós vimos aqui, inclusive, até o recurso em sentido estrito, olha só. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, daqui indeferir a requerimento do MP, caberá recurso em sentido estrito. Olha só, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para garantir a ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar de ofício requerimento do Ministério Público, ou ainda que mediante representação da autoridade policial, decretar a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor. Eu estava lendo aqui, pessoal, não estou fugindo da lei de drogas, não. Tá? É que eu ia procurar aqui sobre a ingestão de álcool, né? Mas vai ficar difícil para eu ler tudo aqui e encontrar. Né? Basta eu colocar aqui, né, e procurar, mas eu não quero. Dos crimes de espécie, a praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí tem aqui as penas, né? Os casos específicos em si. Se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina dependência, reclusão de 5 a 8 anos. E suspensão a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Nota que isso aqui, quando o juiz determina, isso cabe recurso em sentido estrito, tá? O reze ali que acabamos de ver. Certo? Aqui, gente, ó, lembra que se alguém matar alguém no trânsito, vai preso. É porque, olha só, não é que vai preso, é que o delegado de polícia já não pode arbitrar fiança. O delegado de polícia arbitra fiança na pena de até 4 anos. Então, olha só, se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool, o delegado não vai te soltar, você vai ter que ir para audiência de custódia, né? Aqui em Voto Branco aconteceu um caso desse, por isso que a pessoa vazou, né? Vazou na branqueada para não cair no flagrante, tá? Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Também tem aqui as penas. A pena aumenta de 1/3, né? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302, né? Que é isso aqui, ó, não possui permissão para dirigir, praticar em falsa de faixa de pedestre, deixar de prestar socorro e no exercício de profissão ou atividade, né? Enfim, aqui nesse caso a privação de liberdade é de 2 a 5 anos. 304, deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo imediatamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Olha só, deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, né, o sinistro é a batida, de prestar imediato socorro à vítima. Ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa. Aqui, pessoal, não é o omissão de socorro lá do Código Penal. Né? Então, esse aqui é o condutor do veículo. Não é quem passou perto. Quem passa perto e olha, não responde por isso aqui, responde por omissão de socorro. Se é um curioso que foi viu gente sangrando, não fez nada e vazou, você responde por omissão de socorro do Código Penal. Tá? Bom, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina a dependência. Pronto, achei o artigo que eu queria. Esse aqui, se comparando com o artigo 39 da Lei de Drogas, nota que aqui só está especificado, né, a necessidade de expor a dano potencial em coluna de outrem. Aqui não está. Aqui está escrito simplesmente que você
ingeriu álcool, já cagou. Você já vai responder pelo crime. Detenção de 6 meses a 3 anos. Ó, cabe suspensão do processo, certo? E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Se sofrer isso aqui, cabe recurso em sentido estrito. A lei de cima do 294 que nós vimos. Tá bom? Cabe recurso em sentido estrito. Bom, voltando para a lei de drogas aqui, tem aqui as peninhas, né? E tem os casos de aumento de pena. As penas previstas nesses dispositivos que eu acabei de mencionar serão aumentadas de 1 a 2 terços, de 1/6 a 2 terços, tá? E aí, gente, olha só, prestar atenção, né, nas palavras em si. Por exemplo, transporte público, transportou droga em transporte público, tem caso de aumento de pena. Agora me responde, aquele caso que eu comentei, né, uma pessoa que transportava crianças de uma escola particular e a van era particular dele, vai ter esse aumento de pena aqui? Vai ter ou não vai ter? Não vai ter. Não vai ter esse aumento de pena aqui. Não terá esse aumento de pena aqui. A gente fala igual a matraca até agora. Não perguntei para vocês, né? Tá interessante ou não tá interessante? Pode falar quem quiser aí, não tenho medo. Rafa, não tá interessante, tá? Uma coisa muito monótona, muito retona. Pode, né, dizer. Bom, Rapaz, para mim é meio difícil. né? Você vai bem rápido de uma lei para outra. Não dá para mexer aí, né? Eu mantive em uma, mas acabei mexendo, né? Ó, então, enfim, na lei de drogas aqui, prestar atenção, pessoal, nesses tipos penais aqui, né? Nessas expressões objetivas. Aí isso acontece em tudo quanto é coisa, né? Até hoje. Tá, olha só, aqui também temos aumento de pena, também, ó, caracterizado o tráfico entre estados da federação, entre estes e o Distrito Federal. Aqui debaixo deve ter alguma súmula mencionando, né, sobre aumento de pena. Súmulas sobre o aumento de pena, né? O tráfico, tanto entre estados quanto entre países, ele tem aumento de pena mesmo se você não transpor a fronteira. Diferente do roubo e do furto. No caso de roubo e furto, tem que transpor a fronteira. Tá? No roubo e no furto é necessária a transposição de fronteiras. Então, lá na hora da prova, provavelmente vai aparecer lá que o cara cometeu um crime de roubo e ia levar o carro para outro estado. E o juiz vai aumentar a pena, porque o promotor pediu para aumentar a pena. Aumenta a pena? Não. No roubo e no furto não aumenta a pena. Por quê? Porque tem que transpor necessariamente a fronteira. Se não transpôs, não há que se falar em aumento de pena. Tá bom? O indiciado acusado de colaborar voluntariamente com as investigações. É... Oi, aí. Terá a pena reduzida de 1 a 2 terços, né? Redução de pena, desmeter a pena. Aqui também leva-se em consideração o artigo 59 do Código Penal, também para usar a pena, óbvio, tá? Aqui está mencionando que alguns crimes vão ter livramento condicional de 2 terços, que é igual ao crime hediondo. Tudo bem, o tráfico é hediondo, alguns crimes são hediondos, mas o 35 não é hediondo, mas ele tem livramento condicional de 2 terços, tá? Continua tendo livramento condicional com 2 terços. Isenção de pena, tá? Em razão da dependência no uso de drogas, também o cara pode ser isento, né? Enfim, da pena. Procedimento penal. O procedimento relativo aos crimes previstos definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando subsidiariamente o CPP e a Lei de Execuções Penais. O agente que, de qualquer das condutas do artigo 28, está aqui, salvo se houver concurso com outros crimes, será processado e julgado na forma do artigo 60 seguintes do GCRIM. Então, não tem prisão em flagrante. Tá? O GCRIM não tem prisão em flagrante, né? Ele tem ali, na verdade, não tem auto-prisão em flagrante, ele tem um termo circunstanciado de ocorrência. A pessoa assina para estar presente numa audiência preliminar. Tratando da conduta do artigo 28, que é o quê? Que é usar, não se imporá prisão em flagrante. Também está escrito aqui, né? Não tem prisão em flagrante. Então, estava na própria lei de drogas, eu não sei porque eu achei que estava no GCRIM de alguma forma, pensei. Tá, mas acho que era por causa desse artigo que estava aqui no meio. Se ausente a autoridade judicial, as providências do parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial. Da investigação, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária, né, fará imediatamente comunicação ao juiz competente. Ó, imediatamente é importante, tá? Lembrar disso. Aqui fala sobre destruição das drogas, né? Destruição das drogas. Aqui também, né, em qualquer fase da persecução criminal, persecução é o tipo da investigação, né? É a perseguição relativa aos crimes previstos nessa lei.
são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido MP, os seguintes procedimentos investigatórios. Olha só, infiltração de agentes é possível, tá? A não há atuação policial sobre o portador de droga, seus precursores. Na hipótese desses dois artigos, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável da instrução criminal. Aqui, pessoal, fala sobre o oferecimento da denúncia, né? O oferecimento da denúncia acontece, é só você imaginar ali no tempo do processo. Aí tem, ó, na resposta consistente em defesa preliminar. Aqui, ó, então a pessoa pode se defender. O acusado poderá arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentações e justificações prévias, né? As exceções serão processadas em apartado. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor. Bom, aqui, gente, só estou falando que teve oferecimento de denúncia e vai ter o procedimento aqui, né? Olha só, agora fala: recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução de julgamento. Então, teve uma defesa prévia e depois vai determinar, né, a audiência de instrução de julgamento. Bom, na audiência de instrução, esse artigo 57, pessoal, aqui debaixo dele, coloca o artigo 400, tá? Põe aí o artigo 400 do CPP, para lembrar que prevalece o 400 do CPP. Não sei como é que você faz para lembrar, mas assim, eu tenho a técnica do cola, né? Você coloca aqui embaixo 57, dá 11.340. Mas é o próprio artigo, eu sei, mas é só a técnica de colar. E do lado você coloca 400 do CPP. E aí você faz o quê? Você faz um risquinho em cima desse. Porque isso, se você ler, você vai encontrar uma diferença. Qual é a diferença? Aqui está escrito que o interrogatório do réu, ele é a primeira coisa a acontecer, não é? De acordo com o artigo 400 do CPP, ele deve ser a última coisa a acontecer, tá? Isso é muito importante. Beleza? Bom, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará as partes se restou algum fato. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato. O que eu ia falar que era importante aqui? Será que eu passei? Gente, me dá um minutinho. Minuto, carinho. Oxi, careca, linha.
Vamos lá. Voltando. Eu não me recordo mesmo o que eu ia falar aqui de importante. Daqui a pouco eu lembro. Ou talvez eu já falei já. Acho que, acho não, né? Uma das coisas importantes é realmente essa ordem aqui do artigo 57 da audiência, né? Mas eu acho que tem sobre o flagrante aqui, o flagrante retardado, que eu não estou conseguindo lembrar onde está escrito. Eu acho que eu já passei por ele. Mas nós fizemos isso nas outras aulas. Falamos sobre o flagrante retardado, que aqui tem que ter autorização judicial também, né? Autorização do juiz, né? Ou ordem judicial. Acho que é o artigo 57. Não, também não é. Não lembro. Mas, assim, o flagrante retardado tem que ter autorização judicial. Na lei de organização criminosa, na OCRIM, não. Lá depende só de comunicação ao juiz. Tá? Por quê? Porque é um ato muito rápido, né? Não dá tempo de ficar perguntando para o juiz cada ato que vai ser feito. Tá? Bom, essa lei de drogas. Então, nós demos uma olhadinha aqui no CTB. Tá, o artigo 291, muito importante. Aquela lógica ali, pessoal, entre a ação penal pública condicionada ou incondicionada e o benefício de suspensão do processo. Olhamos a lei de drogas agora. A lei 12.850 não olhei, que é a organização criminosa. Interceptação telefônica, lei de prisão temporária, lei de crimes hediondos. E essa aqui, qual que é? Essa aqui é Estatuto de Desarmamento. E a Maria da Penha. A Maria da Penha também fica esperto com esse cantinho aqui. Falei aquela técnica de colar também, aqui embaixo. 77 do Código Penal, ou seja, cabe suspensão da pena na Maria da Penha. E no CTB, cabe suspensão do processo, mesmo naqueles casos dos três incisos do artigo 291. Tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui então na OCRIM. Caiu na prova passada, então não vai cobrar nessa, né? Define o OCRIM e dispõe sobre investigação criminal. Gente, o OCRIM, aqui está o conceito, né, de organização criminosa. Quatro ou mais pessoas, né, estruturalmente ordenada e caracterizada para divisão de tarefas. Diferente de nós aqui nos organizarmos, pessoal, estamos em mais de pessoas, né? E nós, a gente se organiza, mas mesmo assim, nós nos organizamos, mas a gente é uns bosta, né? Isso aí não, isso aí é um bagulho complexo, né? Quase uma organização paraestatal, inclusive, né? As facções, né? As grandes organizações criminosas, elas têm hierarquia mesmo, tem capitão, tem tenente, a coisa é bem organizada, eles financiam faculdade de direito para pessoas, né, que compõem, eles têm juízes, né, que já passaram em concurso financiados por eles, né, então, assim, é uma estrutura totalmente difícil de você se comparar, né, se a gente se organizar para roubar umas pessoas, a gente não é isso aqui, tá? Então aqui também fala que é tudo isso aqui baseado, né, para se organizar para cometer crimes, né? Para cometer crimes. Cadê crimes aqui? Infrações penais que penas máximas são superiores a 4 anos, né? Ou que sejam de caráter transnacional. Aqui, quando coloca ou, pode ser contravenção penal, né? Pode ser uma contravenção penal também. Aí sairia da lógica, né? Mas é uma organização criminosa para contravenção penal, tá? Seria bem estranho, né? Mas dá a entender isso. Porque se até aqui era infrações superiores a 4, porque é crime. E aqui, ou, né, um ou é assim, ou é isso aqui, ou é outra coisa. Outra coisa sobrou contravenção penal. Tá? E aí, consequentemente, é uma contravenção penal transnacional entre países. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em Tratado da Convenção Internacional, às OCRIMs terroristas. E aí vai descrevendo, né? Promover, constituir, financiar, integrar pessoalmente ou por pessoa interposta. Aqui, gente, a brincadeira tudo que eu for passando aqui é aquele negócio igual, a gente só vai se ficar esperto aqui com esse negócio de 2030 da pena. Ó, tem havendo participação de criança ou adolescente. Então, se eu tiver eu faço parte de uma OCRIM, tem uma criança ou adolescente lá, eu vou ter esse aumento de pena? Vou. E se eu não sei que aquele carinha ali tem 17 anos? Aí não vai ter essa porra desse aumento de pena de 1/6 ou 2/3, tá? Ó, se o funcionário público usa, né, vale-se do cargo para fins de praticar a OCRIM, aí também tem aumento de pena. Se ele é funcionário público, mas ele não usa o cargo dele para isso, então não tem aumento de pena, tá? Aí nós temos várias coisas aqui. Se houver indícios suficientes que o funcionário integra o OCRIM, ele pode ser determinado nesse afastamento do cargo.
condenação por trânsito julgado acarreta aí a perda do cargo público também, né? O condenado expressamente em sentença por integrar o crime não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais. Aí a condição, né? Se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então a condição é essa. Não tenha preguiça de ler o dispositivo por completo na hora da prova. Nota, pessoal, que um padrão existe, né? Eu sempre falo para vocês, prestem atenção nas palavras que estão escritas e preste atenção nos condicionais, né? O se é uma partícula, né, que condiciona os casos em si, é uma partícula condicional, certo? Bom, da investigação e dos meios de obtenção de prova, né? Tem a colaboração premiada, que é quando você faz parte, né, e você resolve dedurar os outros todos, tá? Isso é algo, né, que acontece. Agora, é, você tem que fazer parte mesmo, né? Você tem que fazer parte. Por exemplo, se você é um advogado, que você não recebe honorários para trabalhar para o crime. Se é um advogado, faz parte do crime, mas ninguém, os caras que são traficantes, que são práticos tipos crimes, eles não pagam os seus honorários. Você já faz parte do crime. Teve um caso recentemente julgado pelo STJ que o advogado ele foi pago, né? Olha só a coisa, né? Ele foi pago por um dos traficantes. Então ele trabalhava para um traficante ou alguém. E aí, a hora que a coisa apertou pro lado dele, ele resolveu, é, enfim, dedurar como é que era o esquema da Alcrim. E aí o STJ não entendeu. Ele falou assim: não, você não fazia parte da Alcrim, você não tem direito a essa delação premiada. Por que que não tem direito? Porque você não fazia parte, você é um advogado e está dedurando seu cliente. Então você não vai ter esse benefício da delação premiada, não. Né? Enfim, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, acesso a registros de ligações telefônicas, interceptação. Havendo necessidade de justificativa de manter sigilo, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Enfim, isso aqui é uma dispensa de licitação, né? Da colaboração premiada, aqui tem bastante coisa. O acordo de colaboração é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade de interesses públicos. Olha só, o recebimento de proposta para formalizar o acordo constitui também marco de confidencialidade. A proposta de acordo poderá ser sumariamente indeferida. Caso não haja deferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade. O recebimento de proposta não implica por si só suspensão da investigação, né? Então não é porque o cara aceitou, vai ser o dedo duro que vai suspender as investigações contra ele, não. O acordo de colaboração poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade. Enfim, aqui tem algumas coisinhas, né? Importantes, mas um importante mesmo desse artigo 4º, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3. O perdão judicial é uma previsão a mais, né? É uma extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal. Ou reduzir a pena, terceira fase, 2/3 a menos, né? É, no caso em si. Ou trocar, né, a PPL pela PRD. Nota, tudo que está escrito aqui é uma coisa da lei especial, mas é tudo que a gente viu até enjoar. Perdão judicial e extinção da punibilidade. Redução de pena, dosimetria. Substituição de PPL pela PRD é um benefício após a dosagem. É uma coisa mais normal do mundo, tá? E aí, né, agora tem que ter a condição, que tem que ter os seguintes resultados: identificação dos demais coautores, revelação da estrutura hierárquica de tarefas, prevenção de novas infrações ou recuperação total ou parcial do produto, proveito das infrações. A localização de eventual vítima, né? Então você desmantela lá no esquema, né? Desmantela o esquema em que você salva umas 20, 30 crianças de não ser levada para outro país. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador. Isso aqui é normal. O artigo 59 do Código Penal, ele trata disso, né? Isso aqui é praticamente a mesma coisa do artigo 59 do Código Penal também. Circunstâncias judiciais, né? Olha só, né? O MP, o delegado de polícia, eles podem requerer o perdão judicial, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. O prazo para oferecer a denúncia ou processos relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, né? Prorrogável por igual período. Só que nesse caso, você também suspende a prescrição. O que é suspender a prescrição? O prazo que o Estado tem para te pegar não corre. O prazo existe. O artigo 109 do Código Penal diz que todo crime tem um prazo para o Estado trabalhar.
Só que quando existe um caso de colaboração premiada, o prazo fica suspenso. É igual também quando você aceita o benefício da suspensão do processo, o Estado ele não está perdendo prazo para te condenar. Ele espera você cumprir as condições de suspensão do processo. Se você não respeita as condições do processo, o que vai acontecer? Vai você ser denunciado e o promotor não perdeu prazo nenhum para poder te denunciar. Acontece isso. Tá? Assim como também no acordo de não persecução penal e também na transação penal. Esses benefícios, quando eles ocorrem, fica suspensa a prescrição. Suspender a prescrição, o que é? Suspender o prazo do Estado. O Estado ele não tem que se preocupar por estar perdendo tempo se eventualmente o cara não cumpre esses benefícios. Então, se você aceitou um benefício desse, quando você aceita, você tem que cumprir, porque não vai prescrever, não. Não prescreve. Enquanto você está dentro do benefício, não prescreve. Nas mesmas hipóteses do CAPT, o MP poderá deixar de oferecer denúncia, olha só. Pode até não oferecer denúncia, né? Só que aqui, é, a pessoa em si, né, não pode ser o líder da OCRIM. E ele tem que ser o primeiro também a falar. Porque acontece, na época da Lava Jato, muita gente queria ser colaborador, mas o juiz já sabia de tudo. Ah, você quer dedurar quem? Eu já sei de tudo. Você foi tarde. E aí isso foi uma estratégia que o Sérgio Moro usou na época, por quê? Porque, assim como eu já falei, né? Eu sempre falo assim, né? Já falei coisas ruins também na investigação que ele participou, porque inclusive ele foi contra é, o juiz das garantias, que é o juiz da fase de investigação, né? Ele foi contra esse esquema, mais ou menos, né? E aí só que ele também acertou aqui. Na época ele falou assim, não, o benefício da colaboração premiada eu só vou dar para quem for o primeiro a falar o ato. Aí todo mundo que estava envolvido no bar lá de gato foi dedurando os outros. Então a pessoa queria dedurar o mais rápido possível, né? Eles queriam dedurar o mais rápido possível. Como ele fez muita parte das investigações, né? Depois ele julgou o processo, acabou tendo um monte de nulidade desse processo. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas foi isso que aconteceu. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o MP ou a autoridade policial competente tenha instaurado o inquérito. Bom, se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida até a metade, né? E ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Olha que legal, né? Então, assim, às vezes a pessoa, o que é requisito objetivo? Aquele percentual, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70% da Lei 11, né? Desculpa, da Lei 7.210, artigo 112. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formação do acordo, tá? Rezado o acordo, na forma do parágrafo 6º, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo de declarações. Bom, aqui, gente, não tem tanta coisa mais importante, não. Na verdade, tem sim, mas é tudo na mesma lógica, tá? Olha só, de perdão judicial, de extinção da punibilidade, né? Tudo isso aqui. Tomar cuidado, né? Que é a autoridade judicial, sempre essa brincadeira, né? Você está no dispositivo, você está autoridade judicial ou, né, delegado de polícia, são direitos do colaborador. Aqui tem os benefícios dele, usufruir das medidas de proteção, né, ter o nome, qualificação e imagem preservados e tudo mais, né? Porque se ele durou, provavelmente ele vai morrer. O termo de acordo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter o relato da colaboração, as condições e tudo mais. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição. Bom, aqui tem a dação controlada. Acho que isso aqui caiu na prova passada, mas sempre, né, dependendo do juiz, as situações em si. A ação controlada consiste em retardar a intervenção policial, a ação praticada da crime, ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, né, para se concretizar de maneira mais eficaz. Não adianta nada você deixar de pegar um cara e ficar deixando ele matar os outros, né? Tem história de filmes que você vê que o investigador ele espera uma pessoa estuprar a outra, porque ele tem que esperar não sei quem chegar. As coisas, né? Os caras ficam esperando lá. Tem uma história lá, o cara ficou esperando um senhor abusar de várias crianças, né? Para não desmantelar toda a investigação. Era uma investigação gigantesca, ia pegar membros de governo de outros países, ia pegar um monte de coisa. Né? E ele teve que ficar esperando. E eu via e ficou esperando, tá? Aí você fala assim, pô, mas aí, e aí? Então, e aí? Né? Ele podia salvar aquelas crianças, aquelas 10, mas ele não iria salvar outras milhares de crianças. Então ele aguentou o tranco lá. Né?
Bom, enfim, o retardamento da investigação, da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz, olha só. O retardamento vai ser comunicado ao juiz, diferente de pedir autorização para o juiz. Então, o retardamento do flagrante, flagrante retardado, é aquele que não é ilegal, ele é legal. Só que você muda o momento. Ao invés de você pegar uma pessoa agora, você espera para pegar mais pessoas, tá? A comunicação será sigilosamente distribuída. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado. Da infiltração de agentes, aqui sim depende de autorização judicial, né? A infiltração de agentes, certo? Então, essa aqui é a OCRIM, né, pessoal? Então, nós vimos aqui coisas do CTB, coisas, né, da lei de drogas, OCRIM, também a interceptação telefônica, a lei de prisão temporária, rol taxativo, crimes hediondos e estatuto de armamento e Maria da Penha, né? Tem várias coisinhas aqui. Tem mais um monte de lei. Tem a lei de terrorismo também, né? Tem outras leis, tem o juizado especial criminal, mas o juizado especial criminal a gente trabalhou bastante aqui no curso, vimos várias vezes, né? São os mesmos dispositivos que são levados em consideração para a prova. Tem que ficar esperto, né, que o GCRIM, ele tem recursos que têm nome de apelação, mesmo em momentos que são parecidíssimos com o RESE lá do 581. Quando o juiz não recebe a denúncia, no GCRIM cabe apelação, né? No caso também do acordo de não persecução penal, quando o juiz não homologa, cabe reze lá na vara criminal. Aqui, no GCRIM, a transação penal cabe apelação da decisão. Cabe apelação. Também tem que ficar esperto, né, com o GCRIM, enfim, por conta de que ele tem aquelas lógicas todas, né? Na lei de execuções penais, pessoal, nós vimos também, mas ela é, né, vamos passar aqui o olho na 7.210. O que tem de importante que os dispositivos da LEP tem o artigo 9 aqui, que fala sobre é, o 9A, né? Que fala a respeito da identificação do perfil genético, que se a pessoa não cumprir. Então, aqui ele está produzindo prova contra si mesmo. Ele não pode alegar é, aquele princípio da não autoincriminação. Ele vai ter que submeter o exame do perfil genético, diferente do seu provafômetro e também de você fazer o exame de caligrafia ali, né? Desculpa, o exame grafotécnico. Tá? É importante isso daqui, tomar muito cuidado, né? Que constitui falta grave, não submeter essa situação em si. Aí nós temos aqui o artigo 66 da LEP. 66 ele diz o que acontece dentro da lei de execuções penais, né? O que é decidido aqui, tá? Compete ao juiz de execução aplicar os casos julgados, lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. A pessoa está presa e vem um novo benefício dizendo o seguinte: não é mais aumento de pena, tal circunstância. Então você pede para o juiz de execução. Ó, juiz, eu quero que você reduza a pena, porque agora o roubo com faca não é mais aumento de pena, só o roubo com fogo. Então, o juiz reduziria a pena ou não. Se ele não reduzir, você faz o quê? Agrava a execução. O juiz também declara a extinção da nulidade. Você comprova, você encontra documentos que comprovam que prescreveu. Pede para o juiz. Se ele não conceder, agrava a execução. Ele vai decidir sobre a soma das penas ou unificação das penas. A logística da unificação de penas é aquilo que eu falei, né? O cara cometeu 3 crimes em situação de crime continuado. Só que aí ele teve as penas somadas, totalmente diferente. Você pede o quê? A unificação das penas. Inclusive, a última grave execução que teve foi sobre isso. Progressão de regime, detração, remissão de penas, suspensão da pena, livramento condicional. Tá? É importante. Outro artigo importante que tem também é lá o artigo 112 da LEP, que ele mostra aqui as formas de progressão de regime. Tá? O que tem aqui de diferente é os 50% aqui, quando a pessoa ela constitui e faz parte de milícia privada, né? É diferente aqui um pouquinho. Tem aqui um outro percentual, não sei se está no teu vadigo, se tiver, é cobrado, se não tiver, não vai ser cobrado, tá? Bom, aqui nós temos também a progressão de regime diferente para mulher gestante, né? Artigo 112, parágrafo 3º. Isso aqui é a progressão de regime, né? Olha só, cumprir 1/8 ali da pena, tá? Retirada, parágrafo 5º aqui do 112, retira-se a hediondez do crime de tráfico privilegiado. Só que o tráfico privilegiado, eu expliquei para vocês agora há pouco, tem que comprovar, né? Na verdade, o teu trabalho todo vai ser afastar a reincidência do tráfico e comprovar que não era a associação criminosa, tá bom? Também temos aqui o artigo que vai definir a prisão domiciliar em algumas situações específicas. Olha só, artigo 118. Não, não é 118.
não é aqui 117. Somente se admitirá recolhimento beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de, aqui tem condenada gestante. 117 diferente de 318 do CPP. No 318 do CPP, nós estamos falando de prisão preventiva, é diferente, né? Vocês que fizeram questão aqui comigo, estão mais envolvidos, vocês vão, né, lembrar dessa nossa conversa aqui. Tá, tem importante aqui também o artigo que vai falar sobre a remissão da pena, correto? Que é sobre o estudo e o trabalho, né? E quais são os locais que se tem esse benefício. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena, né? No caso aqui, por trabalho ou por estudo. O estudo, pessoal, ele vai influenciar em todos os regimes prisionais, né? A contagem também vai ser a proporção, né, aqui que nós começamos. O que é importante você saber na lei de execuções penais é que a falta grave, ela não retira todos os dias remidos, ela tira 1/3 dos dias remidos. Completar curso também aumenta o benefício da remissão. Quando você completa curso, também aumenta o benefício da remissão. Nós vimos também livramento condicional e aquela lógica, né, se você comete crime dentro do período de prova, você perde todo o benefício, né, que você ficou nesse crime que você cometeu. Tá? Então, eu estou preso por um crime de tráfico. E aí, no período de prova, que eu estou em livramento condicional, eu cometo outro crime dentro daquele período, que o Estado confiou para ficar na minha casa de boa, e sofro trânsito julgado naquele período. Eu vou perder todo aquele período e ainda vou cumprir apenas 2 crimes. Tá? Que nós falamos 141 e 142 da Lei de Execuções Penais, que também é o artigo 88 do Código Penal. Bom, essa lei aqui é uma lei importante, 710. O artigo 197 é o cabimento do agravo à execução. Nele, no 197, de baixo já deve ter a súmula 700 também, tá? Lá no 197, coloca de baixo também o 589, tá? Por que o 589 do CPP? Porque é o caso de juízo de retratação. Você pede o juízo de retratação, né? Que tem o juízo de retratação em quais recursos? No agravo à execução, no recurso antidistrito e na carta testemunhável. São os recursos que pode você pedir para o juiz se retratar. Se retratar é pedir para ele voltar atrás. Beleza, gente? Já vimos várias leizinhas hoje, né? E assim, a hora que você estiver lendo lei lá no dia da prova, pessoal, a lei, qual que seja ela qual for, lembra de você olhar os títulos e subtítulos antes de ler o artigo um por um. Porque, por exemplo, se você cai CTB, você fica lendo desde o primeiro artigo, você não vai chegar nunca na resposta. A lei de drogas também, não, começa na parte dos crimes, fica esperto, vai para a parte dos crimes, tá? Tem a lei também 8.038, que ela trata, né, de recurso ordinário, né, que é quando você faz HC no TJ ou no TRF, cabe ROC para cima, recurso ordinário constitucional, né? E também defesa prévia também está no artigo 4º da lei 8.038. É uma lei que tem, assim, você pode lembrar de prerrogativa de foro, que é muito importante, nós fizemos questões também, né, na exceção da verdade. Onde que você vai fazer a exceção da verdade? Pela logística da prerrogativa de foro, você vai buscar onde a pessoa tem aquele benefício em si. Então, se um governador faz uma queixa-crime contra você e você quer comprovar que aquilo que você disse é verdade, a exceção da verdade vai ser no STJ. Por isso que tem essa lógica de prerrogativa de foro, tá? Existem muitas leis, né? Muitas e muitas leis, mas as mais cobradas acabam sendo essas aqui. Tá, qualquer lei que cair, pessoal, caiu lá a lei, né? Uma prova passada ou retrasada, acho que foi passada, de crimes ambientais. Você vai ficar o quê? Você vai ler e vai ficar esperto com esse negócio de dosimetria da pena, com as palavras escritas. Ah, caiu o Estatuto da Criança e Adolescente. Fique esperto também com esse mesmo negócio. O artigo está escrito ali, lê o artigo, vê se a palavra é aquela mesmo, vê se tem benefício de suspensão do processo, de acordo de não persecução penal. Se está jogando para falar que não tem benefício do GCRIM, eles sempre escrevem coisas nesse sentido, eles juntam as coisas das leis, tá? Gente, por hoje é só, amanhã a gente volta aqui às 9 horas da manhã. Amanhã eu vou falar igual, né, como se fosse na primeira fase. A estruturação de peça, eu falo umas 2, 3 vezes sobre estrutura de peça, mas assim, é uma coisa que em penal não tem por que você se preocupar com estrutura de peça. Você tem que só saber o artigo, né? Esses dias, um aluno lá em trabalho falou: Nossa, Rafa, agora que eu vi, sabia que se você ir, por exemplo, na expressão recurso ordinário, tem um artigo do recurso ordinário? É, é igual aqui também, é queixa-crime, tem um artigo da queixa-crime, tem todos os artigos da queixa-crime, né? Então, tem artigo da revisão criminal? Tem os artigos da revisão criminal. Você vai no índice civil, tem revisão criminal. Ah, qual que é a estrutura? A estrutura de recurso que não pode faltar é as duas folhas separadas.
né? E você fazer, né? O recebe, processo, encaminha, e na segunda folha não pode faltar o conhece da provimento, nem a pau. Não pode faltar. Tá? E outra coisa, né? No agravo execução na carta testemunhável no rese, tem um parágrafo a mais, que é o parágrafo do juízo de retratação. O resto, pessoal, que se escreve é só aquela logística, né? Da tese, ou do artigo que embasa a tese e o fato que está relacionado com o artigo mencionado. O tempo todo são as mesmas fundamentações. Amanhã a gente vai falar bastante coisinha, pessoal, igual, tá? De novo. E a gente vai buscar, assim, a nossa aprovação. Tá? Lembre-se na hora da prova de fazer com tranquilidade, de realmente olhar para o índice remissivo e de lembrar, né, pessoal, do exercício que nós fizemos e além dos exercícios, né, o índice remissivo na hora da prova. Né? Vamos fazer bastante teoria amanhã também, para que algumas delas se repitam no outro dia. Se isso acontecer, ajuda demais, demais, demais. Ó, lá no artigo 197, eu pedi para você anotar, né, o artigo 589. Então, o outro é o agravo em execução. O agravo em execução, reze e carta testemunhável. Os três precisam do pedido de retratação. Você tem que pedir para o juiz voltar atrás para ele se retratar. Então, vale bastante, vale 0,3, 0,4, né, o pedido de retratação, até no agravo em execução. Beleza, gente? Tranquilo, carinhas? Então vamos que vamos, gente. Foco, força, fé, fala depois de um estudo. Até amanhã, carinhas. Vamos que vamos. Amanhã, pautora.